Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Gostaria que você acompanhasse comigo o que diz o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos baixar nossas fontes, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor, Pai amado, como trouxe a iluminação, a inspiração, Senhor Deus, aos Teus servos, hoje o Senhor pode trazer a iluminação, o entendimento e a sabedoria para nós ouvirmos e compreendermos a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos? O cenário para a vinda do Messias. É interessante, antes de nós irmos trabalhar o texto, observarmos alguns detalhes. Por exemplo, nós precisamos entender que este capítulo ele é muito importante porque relata o nascimento de Cristo, sua infância e, é claro, a informação sobre a adolescência de doutores, que Jesus estava no meio de doutores. Somente Lucas tem esse registro. Isso é muito importante. Também é importante colocarmos algumas coisas que esse texto traz: o nascimento de Jesus e o anúncio aos pastores. Mas também, se nós continuarmos o capítulo 2, nós vamos ver o cântico, o cântico de Simeão e a profecia de Ana se cumprindo. Mas eu quero chamar a sua atenção, ainda para título de introdução, para nós observarmos alguns fatos que são importantes acerca desse dia, desse acontecimento. A verdadeira essência da mensagem de Jesus se revela ao longo de sua vida, culminando em sua morte e ressurreição.
A cada etapa de sua jornada, ele demonstra amor, esperança e o caminho da salvação para os eleitos. É uma primeira observação que precisamos fazer acerca deste acontecimento, que foi o nascimento de Jesus. Mas também uma segunda coisa que é importante destacar é que Cristo é o cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus. Ele é a realidade de todas as grandes garantias de Deus. Tudo que foi escrito, tudo que nós cantamos a respeito dele foi cumprido em Cristo. Lá no Antigo Testamento falou-se acerca do Messias, acerca da salvação, e é cumprida em Cristo. Terceira observação que é importante é que, como diz o escritor Warren Wiersbe, que ele fala o seguinte: a verdadeira adoração concentra-se no caráter de Deus. Entendemos que todos os elementos usados no Natal deveriam idealmente ajudar a fortalecer a nossa devoção e lembrança do amor de Cristo. Ou seja, todas as luzes, todas as belezas, todos os cânticos do Natal têm um importante fato, é que nós não podemos deixar, é que o ponto central de tudo isso é Cristo Jesus. É o menino que nasceu, é o filho que se nos deu. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. São importantes para nós relembrarmos desse dia, para que quando você estiver celebrando em casa, você lembre disso, entre amigos, na sua confraternização de empresas e por onde você estiver, que você lembre a verdadeira essência do Natal, que é Cristo Jesus. Nada pode tirar, o consumismo não pode tirar, as imagens que são colocadas não podem tirar, porque o fato principal que está aqui é que Cristo veio para nos salvar. Aí, eu quero ver com vocês alguns pontos que esse texto nos ajuda a vermos aqui na exposição da palavra. A primeira ideia aqui é que no seu nascimento levou José e Maria a ir para Belém. Observe no capítulo 2, verso 1, que foi publicado o quê? Um decreto de César Augusto. César Augusto era o governante, mas ele convocou um recenseamento e todos deveriam participar. Observem que todos tinham que participar deste alistamento, todas as pessoas que moravam em cada cidade tinham que fazer um censo. Nesse momento não tinha IBGE, não tinha correio eletrônico, então era necessário você se deslocar até a sua cidade natal. E que é interessante nesse primeiro ponto aqui, é o que levou Maria e José a ir para Belém. Eles foram por causa da autoridade de César Augusto. Eles foram porque foram convocados por uma autoridade. José submisso a Deus, submisso aos seus governantes, ele foi a Belém. Mas interessante que, olha só como diz o verso 4, ele subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi. Foi um deslocamento muito intenso. Isso dá cerca de 700 quilômetros, mas daí até a Judéia, a cidade de Belém, são 170 quilômetros que ele tinha que percorrer para chegar. Outro fato curioso que você deve ficar atento aqui na palavra de Deus é que esse alistamento somente o homem poderia ir, não era necessário levar a sua esposa, outra pessoa, somente um membro de cada família. Percebe nos detalhes como que Deus vai conduzindo as coisas aqui? Um decreto, todo mundo poderia ficar espantado, alarmado. Uma convocação, todos tinham que participar. Mas todas essas coisas, e como diz o teólogo R.C. Sproul, estava a mão invisível de Deus, conduzindo. E o que é mais interessante ainda, continuando ainda no texto, mesmo diante dessas circunstâncias, foram usados por Deus para determinar a ida de José e Maria à cidade de Davi, a Belém, como diz o verso 3. Como nós lemos aqui no verso 4, ele tinha que ir para a sua cidade, para a sua terra natal, que é a cidade de Belém, por ele ser da descendência de Davi.
não é coincidência, porque Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com a providência. Os elementos usados aqui demonstram que Deus que estava conduzindo todo o processo histórico. Os elementos mostrados aqui, as circunstâncias colocadas aqui, mostram categoricamente que era Deus, na sua infinita providência, mostrando a luz que chegou. Mas ainda indo no texto, nós precisamos entender que diante dessa circunstância, precisava cumprir o que diz Miqueias 5, capítulo 2. Se você observar, você vai ter um texto lá de Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Era necessário cumprir a promessa de Deus. Aqui fica também para nós uma aplicação nesse momento. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. A promessa foi escrita 700 anos antes de Cristo, e ela foi cumprida do mesmo modo, com as mesmas palavras, na pequena Belém de Judá, a cidade de Davi. Não é coincidência, é providência de Deus. Mas também esse cumprimento, mostra-nos, como diz o historiador, que a nossa história é a história de Deus, porque era Deus que está conduzindo. Às vezes você pode estar passando por situações e não entender o momento e as circunstâncias que estão ocorrendo, mas é a divina providência, é o Deus que é bom em sua misericórdia, que o Deus que é santo, que é justo, conduz todas as coisas. Ele conduziu o alistamento naquele momento. E José, por providência de Deus, porque também ele não estava atento à promessa, ele não estava atento à palavra de Deus aqui, mas ele leva Maria obediente, para que fosse fazer o alistamento e voltar para Nazaré. Só que é Deus quem conduz os passos. Continuando ainda, nesse primeiro tópico, nós precisamos entender a circunstância que foi o seu nascimento. Veja só, o verso 6 diz: estando ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui tem um momento que você fica se pensando, o que aconteceu aqui? Porque não foi preparado. Cadê as pessoas que estavam atentos todos os dias às profecias, que estavam buscando as informações? Onde elas estavam nesse momento? Nenhum lugar deram, como que se diz na linguagem de hoje, o lugar preferencial, porque uma mulher estava grávida, então ela precisava de um quarto, ela precisava de um lugar mais aconchegante, mas não tinha nada, estava lotado naquele momento. Mas é lá que Deus, na sua providência, no seu cuidado e na sua promessa, faz nascer o Redentor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque testifica o que diz as Escrituras, que Deus cumpre fielmente o que promete, que Deus mantém a sua palavra, Ele não muda. Os seus decretos são estabelecidos e não há homem nenhum que queira mudar. César Augusto pensou que é isso que ele estava fazendo, era por causa da sua autoridade, mas estava Deus conduzindo aquele momento para o recenseamento. Eu gostaria que você pensasse nisso todas as vezes, porque nossa caminhada surge tropeços, surgem embaraços, surgem dificuldades, e o que nós fazemos? Às vezes reclamamos, às vezes murmuramos, às vezes ficamos perplexos, mas existe um ponto central aqui: Deus não anda desgovernado. A história do povo é a história de Deus.
É Deus quem está conduzindo, e nós não podemos esquecer isso. Mas também, irmãos, precisamos entender que era interessante, né? Porque esses homens, eles eram poderosos, eles estavam nos seus grandes palácios, nas seus grandes templos. Havia o templo de Herodes, havia também as mansões, os lugares, os palácios onde estavam os Césares, aqui no caso, representado naquele dia por Augusto, o grande, o magnífico. Por que não foi ele que foi chamar o Redentor? Por que não foi ele que foi conduzido por Deus? Não, porque Deus mantém a sua palavra. É interessante isso. É interessante como Lucas faz esse desdobramento aqui para nos mostrar em detalhes que Deus está conduzindo todas as coisas. Mas também o segundo ponto que eu quero tratar com você aqui diz respeito ao verso 8 em diante, que é a vinda dele é anunciada aos humildes pastores de Belém. Interessante isso. Havia naquela mesma região, verso 8, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Alguma coisa lhe chamou a atenção quando você estava lendo o texto? Quando você estava ouvindo que lá de Belém, quando nós cantamos aqui, os pastores anunciaram isso? Algo lhe chamou a atenção? Eu quero despertar você para duas coisas. Primeiro, Jesus, ao ser anunciado aqui pelos pastores, ele não foi anunciado pelos líderes sacerdotes. Havia quem? Um grupo de fariseus, um grupo de saduceus, eram bons teólogos, mas eles não conheciam a palavra. Não adianta. Meu professor, certa vez no seminário, na faculdade, me diz isso: não adianta ser um grande teólogo, mas se você não é fiel à palavra. Aqueles homens tinham. Se você for lá para Mateus capítulo 2, você vai ver que os magos que viviam do esoterismo, que viviam ali numas regiões em que eram influenciados por outras coisas, menos pela palavra de Deus, eles estavam mais crentes do que quando Herodes chegou e perguntou para os fariseus, para os líderes sacerdotes naquela época: me fala aí sobre esse menino que vai nascer. Eles pegam, abrem o livro e falam: está aqui, ó, Miqueias capítulo 5, verso 2, e pronto. Mas não tem vida, porque eles estavam sem expectativa, porque a religiosidade que eles abraçaram não trouxe o quê? Não trouxe vida, não trouxe devoção, não trouxe piedade. E o que é interessante é que foi anunciado a eles pastores que eram pastores pobres, e não é pastores como os nossos de hoje, reverendos, doutores, não, eram homens do campo. Olha só que interessante. Eram homens que estavam na vigília da noite, como diz o verso aqui, estavam trabalhando, e de repente veio uma milícia de anjos sobre esses pastores, e eles fazem o quê? Eles se tornam os primeiros mensageiros do anúncio do nascimento do Messias. Não foi aos sacerdotes, como eu disse agora há pouco, quando você vai lá para Mateus capítulo 2. Não foi aos líderes religiosos, os fariseus, quem se tornou os primeiros mensageiros. Lucas faz questão de registrar os pastores. Eles recebem, eles veem aquela coisa iluminada ali no céu, os anjos cantando, né, mostrando. E aí o verso 10 diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Esses pastores que nós vimos aqui foram os anunciadores da boa nova, do que diz lá no grego o evangelion, o evangelho sendo anunciado.
lá pelos pastores do campo. Mas se eu contar um pouco desses pastores, você vai ficar um pouco atemorizado. Eles não eram homens de confiança. Eles não eram pessoas que tinham dignidade. É tanto que um historiador diz que esses pastores, aos olhos dos tribunais, eles não podiam comparecer para serem testemunhas, porque eles ficavam em campos e muitas das vezes, uma das interpretações é que eles faziam mau negócios no campo. Então eles não podiam participar. Nem mesmo eles podiam participar das coisas cerimoniais do templo, por serem impuros. Eles não iam, mas eles estavam pastoreando. Olha só a história, irmãos, presta atenção no texto. Eles estavam anunciando, pastoreando, e como diz um certo comentarista aqui, eles cuidavam desses gados, eles cuidavam ali daquele momento, mas para com propósito, porque esses animais iam ser oferecidos amanhã ou depois para o templo. Isso é coincidência? Não. É o modo como Deus age na sua infinita graça. Aqueles homens que não tinham status, eles se tornam esses anunciadores. Eles eram impuros cerimonialmente, mas eles, de uma certa forma, estavam proclamando a boa nova, porque estavam preparando os animais para o sacrifício, porque depois, quem seria o sacrifício vivo por mim e por você? Cristo Jesus. Interessante. Isso nos faz ver para como nós precisamos estar mais atento à palavra de Deus, aos detalhes que são colocados aqui. Mas também tem mais, né? Aqui no verso 10 é mostrado o propósito de Deus e que a boa nova, que será para grande alegria para o momento, para aquele povo, e não só para o povo, mas também para a igreja de Deus. Foi a celebração que ocorreu, como diz o verso 12, né? Isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Os anjos mostram para eles, olha, é dessa forma que vai estar o menino. Ele não está lá no palácio, ele não está diante dos grandes sacerdotes, dos grandes líderes religiosos. O menino está enfaixado numa manjedoura, e que ao redor dela tinha vários animais, porque uma tradução mais literal seria que eles estivessem num estaleiro, aonde estavam os animais, aquele fedor. Mas foi lá que Cristo mostra a sua humilhação. É lá que o grande Deus, na sua infinita graça, vem de uma forma humana e humilha, como diz Paulo. Isso que é a humilhação para o grande rei que cantamos. Ele está ali, naquele lugar fedorento, naquele lugar que poucos querem estar. Só quem estavam ali eram os pastores do campo. Continuando ainda, irmãos, não é? Você vai observar, como eu disse, em Mateus capítulo 2, você vê que não há inspiração, não há vontade daquelas pessoas, porque os magos também estavam atrás, os magos estavam querendo saber acerca da profecia, eles não tinham entendimento, eles não tinham o Espírito Santo para guiá-los. E de repente os sacerdotes que estavam no templo, que conheciam da lei, sabendo desse momento, ignoraram. É por isso que você não vai ver nenhum relato, principalmente Mateus e Marcos, que são os que mais trabalham detalhadamente acerca do nascimento de Jesus. Você não vai ver líderes religiosos presentes. Você não vai ver pessoas do grande templo, das grandes autoridades da época, mas pessoas que viviam no anonimato. Essa é a forma de Deus trabalha. Como diz Paulo em Coríntios, né? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É Deus na sua humildade, na sua humilhação, mostrando para a humanidade
como que ele trabalha de uma forma surpreendente. Continuando ainda, esses primeiros missionários, eles vão aonde? Eles vão a Belém testificar o que os anjos disseram e o acontecimento. Mas isso interessante mais ainda é que boas novas eram essa? Que boa nova, que evangelho é esse? O anúncio da salvação. O anúncio, como diz o verso 12, o verso 13, apareceu uma milícia de anjos louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aí o verso 15 fala: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Que foi esses conhecimentos, olha, acerca da salvação, a prometida salvação, o desejado das nações de Isaías, aquele prometido lá do livro de Moisés, aquele que seria luz para os povos, luz para os gentios, aquele que viria de Belém de Efratá, da pequena cidade ali de Belém, que não era bem conhecida, que não estava entre as grandes cidades daquele momento. É lá que está o Redentor. Mas interessante que Deus enviou os anjos aos pastores, não enviou a nenhum grupo de pessoas importantes daquela época. Eu quero ressaltar isso para você prestar atenção. Ele não chamou autoridades do templo, sacerdotes, fariseus. Ele não chamou grandes pessoas como Augusto César, que era imperador, o grande César da época, nem a Herodes, que estava desesperado querendo saber, porque estava movido de inveja. Mas foi anunciado a boa nova a eles, que Deus enviou o seu Filho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas interessante que foi um momento de quê? De admiração, foi um momento de perplexidade mesmo, porque eles estavam sem entender aquele momento. E naquele momento, eles vendo a criança, entenderam. E aí o que eles fazem em seguida? Eles louvam a Deus, eles glorificam a Deus, mas também eles anunciam as pessoas. Acompanhe comigo, olha só, verso 17: e vendo-os, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. O verso 18 diz: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Todos os que ouviram os pastores ficaram admirados. Talvez, isso é uma interpretação particular, talvez eles ficaram espantados. Vem cá, mas não era para os sacerdotes anunciarem isso? Não era para os fariseus que eram separados, que tinham uma falsidade piedosa? E é vocês que estão anunciando. Isso aqui é um ponto de vista meu, porque é o que Lucas mais ou menos está dizendo. As pessoas estavam sem entender. As pessoas estavam assim, tentando ficaram admiradas pelo que os pastores contaram. Mas eles não estavam contando uma história qualquer, eles estavam contando um fato verídico. Cristo veio, Cristo cumpre as suas promessas. A palavra de Deus se cumpriu naquele momento. E para finalizarmos, irmãos, para nós certificarmos de que esse cenário que foi preparado para a vinda do Messias, além dos fatos que ocorreram, eu quero destacar 2 pontos importantes aqui. São 2 testemunhos que dão mais ainda veracidade, além do texto que é inspirado, além do autor que está inspirado por Deus, iluminado aqui, que recebeu a revelação de Deus, ainda diante de todos os acontecimentos ali que levaram, que culminaram com a vinda do Messias, é testificado por 2 testemunhos. Lucas faz questão. Acompanhe comigo no verso 25,
Olha só, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha a qualidade desse homem, que também esperava a consolação de Israel, que acreditava, diferente dos líderes religiosos que eram apáticos à palavra de Deus, é que o seu caráter mostra que ele era um homem justo e temente a Deus. Mostra a sua atitude aqui, que é esperar a consolação de Israel. Esse homem estava constantemente ali no templo, era um homem piedoso, mas também era um homem cheio do Espírito Santo. Diz o verso aqui ainda 25, e o Espírito Santo estava sobre ele. Interessante, se você, a título de informação, no Antigo Testamento, não é? Até a subida de Jesus aos céus, o Espírito Santo só podia vir sobre quem? Sobre sacerdotes, sobre profetas. Mas aqui é anunciado a um homem comum, ao homem justo, ao homem temente a Deus. E Deus faz isso de uma maneira extraordinária para testemunhar o fato que é verídico. E aí, irmãos, é interessante observarmos que em esse momento, né, de piedade desse homem, enquanto os líderes religiosos, na sua frieza, na sua apostasia, este homem aqui estava cheio do Espírito Santo. Aqui tem uma grande diferença que eu e você precisamos aprender constantemente. Independente das situações que estão ocorrendo no cenário religioso, nós precisamos ser pessoas piedosas como esse homem foi aqui. Ele não estava preocupado se os sacerdotes estavam acreditando, se os sacerdotes estavam apáticos, se os sacerdotes estavam vivendo uma maneira totalmente diferente. Os líderes religiosos, sem piedade, até mesmo em apostasia, porque não acreditaram que Jesus era o Cristo, que é o Cristo. Mas esse homem de piedade aqui, de temor a Deus, ele recebe a revelação do Espírito Santo. E aí, irmãos, ele entoa justamente um dos cânticos mais famosos, né? Que no latim é Nunc dimittis, agora despede. E ele fala, né? Que foi movido pelo Espírito Santo, ele toma nos braços, ele louva a Deus e fala: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nesse cântico, nós aprendemos que a salvação do Senhor concede paz. Ele fala isso aqui, que a salvação do Senhor é dada a qualquer homem, que a salvação de Deus foi preparada antecipadamente, começou lá na promessa, na verdade começou lá na eternidade, como diz o grande teólogo de Genebra, João Calvino, que lá no palco da eternidade, o grande teólogo, o grande Senhor disse: está preparado um cordeiro. Interessante que a salvação do Senhor também é luz para iluminar os que estão em trevas. Mas também o outro testemunho que para nós finalizarmos, que é fundamental aqui, é de uma mulher. Lucas faz questão de anunciar justamente porque as mulheres não tinham participação no templo. Mas essa mulher aqui, ela estava constantemente em oração e jejum. Olha só o verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Essa mulher não era de uma tribo de Judá, mas historicamente essa tribo de Azer não quis seguir o caminho do reino norte e foi integrado ao reino de Judá, lá no Antigo Testamento. Isso mostra novamente como Deus faz os seus desdobramentos
para que as suas promessas sejam cumpridas. Porque aqui está uma mulher que não é também da linhagem sacerdotal, não é também da casa de Davi. Ela está apenas lá como uma mulher também piedosa, uma mulher que era, também buscava a Deus. O verso 37 diz que essa mulher era viúva de 84 anos, essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração. É uma mulher da SAF. É uma mulher da SAF mesmo, né? Porque uma mulher dessa justa, piedosa, é porque realmente ela tem convicção das coisas de Deus. É claro também, né, irmãos? Simeão é um homem também da UPH, por que não, né? Porque o homem piedoso. Precisamos entender isso também. Todas as vezes, quando a SAF se reunir, lembre disso também. Olha, viu uma mulher piedosa, que não se largava, que não deixava de qualquer momento, porque foi dado a ela também a revelação de que ela também viria o Salvador. E essa mulher, irmãos, ela observa isso. E aí no verso 38 ela finaliza: e chegando naquela hora dava graças a Deus e falando a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa mulher, ela tinha confiança na palavra de Deus, diferente dos líderes religiosos daquele momento, apáticos, incrédulos, muitas das vezes levados pela apostasia, porque não acreditavam fielmente nas Escrituras. Mas essa mulher aqui, a sua viuvez, ela não ficou lamentando os dias que perdeu seu marido, mas ela se concentrava, porque a promessa de Deus estava chegando, porque a luz nasceu, porque o menino se nos deu. Isso que é importante, é a piedade, é a fidelidade que é dada ao Senhor. Essa mulher aqui demonstra isso. Antes de mais nada, para finalizar, quero lembrar de um grande acontecimento na história, que foi narrado. Foi o ano, acho que de 1968, quando o homem foi à Lua. E Billy Graham escreve na sua biografia sobre isso, falando o seguinte, que naquele momento, toda a humanidade ficou esperando ver o Apolo 11 subir e chegar à Lua. E um daqueles astronautas, Neil Armstrong, ele, entrevistado, diz o seguinte: um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Havia também naquele mesmo discurso autoridades, como a de Richard Nixon, que era presidente. Ele disse: olha, aconteceu mesmo o maior passo da humanidade. Aí entra em cena justamente homens que conhecem a palavra de Deus, como Billy Graham. Aquele homem, depois de um certo tempo, ele procura Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, que, na verdade, Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes, inclusive de Richard Nixon. E ele conversa com Richard Nixon e disse: olha, presidente, eu quero parabenizar pela conquista, mas deixe-me corrigir. O fato histórico para a humanidade não foi o homem pisar na lua, e sim foi dado a Deus quando se tornou homem na pessoa do seu filho. O maior fato histórico não foi Apolo 11, o maior fato histórico foi o Deus, na sua glória, que se encarnou na pessoa de Jesus e que nasce na pequena Belém. Eu e você precisamos aprender, como Billy Graham que corrigiu, mostrar para a humanidade que Natal não é só apenas as árvores bonitas que decoram, não é apenas as confraternizações de presentes, mas é celebrarmos a conquista que temos hoje, Cristo Jesus, o Salvador. É que na cidade de Belém nasceu o Salvador, o Rei Jesus. Para aplicarmos
3 observações eu quero deixar aqui para você. Precisamos rever de forma mais bíblica o verdadeiro sentido do Natal. Precisamos entender continuamente isso, não podemos perder o verdadeiro sentido. O que a Bíblia diz a respeito é que Cristo veio não para ser um bebê apenas enfaixado, mas para Ele ir para aquela cruz e morrer pelos pecados do seu povo. O Natal apresentado pela sociedade não é a glória de Deus, é a glória dos homens. Tome cuidado com isso, porque o Natal que a sociedade apresenta o Papai Noel, apresenta um monte de outros recursos, mas não mostra a glória de Deus, porque o Natal não é para mim, não é para você, é dele, é por meio dele, é para ele. Terceira observação, terceira aplicação: a glória desse acontecimento é somente por causa do seu filho, é ele que deve ser adorado. Maria foi usada por Deus, mas o menino ficou lá, sentado na manjedoura, aquele lugar, como eu disse para você, não um bom lugar. Mas aí, anjos, milícias de anjos cantaram: nasceu o Redentor. E aí foi tomado, porque quem foi anunciar isso e foi testificar foram os pastores. Depois, o menino estava lá, depois de ser circuncidado e apresentado no templo, como toda cerimônia comum, como nós fazemos com os nossos batismos aqui. Aquele menino também foi apresentado, mas um homem cheio do Espírito Santo, um homem piedoso, ele mostra a missão do Filho de Deus para Maria. Fala assim: olha, Maria, este menino, verso 34, está destinado tanto para a ruína, quanto para levantamento de muito Israel, e para ser alvo de contradição. Porque o Natal que apresenta é uma contradição mesmo, porque não mostra o seu verdadeiro significado, que é por causa dele. Como disse Simeão aqui: uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Eu quero deixar essa mensagem para que você não esqueça de que todo aquele cenário que foi montado, todo aquele momento, todos os acontecimentos, foi para mostrar a luz da esperança, de que havia uma luz lá em Belém, e de que aquela luz iria um dia sair de Belém, cruzar a Galileia, e agora fazer o outro percurso e ir para Jerusalém e morrer numa cruz, morrer pelo meu pecado. Nós não podemos esquecer isso. Toda a glória seja dada a Deus, exclusivamente a Ele. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é quem fala aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Deus amado, por esse verdadeiro sentido que nós temos como igreja, que podemos cantar, celebrar ao Teu nome, celebrar que um filho foi dado, Senhor, para resgate de muitos. Obrigado, Senhor Deus, porque nesse momento podemos celebrar a luz, a esperança que é Cristo Jesus. Para o povo que estava em trevas, Senhor Deus, veio grande luz, porque agora podemos, Senhor Deus, contemplar as maravilhas do Senhor, o nascimento, a ressurreição, e principalmente agora, Senhor, a Sua santidade, a Sua majestade nas alturas, que está governando todas as coisas e também está conduzindo a Tua igreja. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, pastor.